Aspetto che passi la notte, notte lunga da passare, e sento il mio cuore che batte e non smette di sognare. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire. Ascolto il silenzio dei campi dove sta dormendo il grano. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora il tuono è già lontano. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire. La luna nasconde i suoi occhi come donna innamorata. Il fiume l'aspetta nell'acqua e una notte l'ha baciata. Vorrei ritornare bambino e guardare ancora il fuoco, la storia più grande, il destino che si svela a poco. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire. Boa tarde a todos. A gente acabou de cantar essa música do Claudio Chieffo, La notte che ho visto le stelle, e ele fala: na noite em que vi as estrelas, não queria mais dormir. E isso porque a gente aprendeu no senso religioso que tudo aquilo que passa no horizonte da nossa experiência, do nosso dia a dia, da nossa vida, desperta em nós um estado de ânimo. Tudo aquilo que acontece na realidade me provoca, né? E é impossível que a gente fique apático a essa provocação, por mais que a gente queira. Por exemplo, a pandemia mostrou para a gente que, por mais que a gente não queira se envolver, a realidade nos alcança, né? Porém, a gente aprendeu também no senso religioso que não basta sofrer o impacto. Isso ainda não é experiência. Experiência é quando eu dou um juízo sobre aquilo que eu vivi. Por isso, justamente, a música diz: queria subir lá no alto para ver e para compreender, né? Essa é a parte do juízo. O livro do bimestre, a proposta do livro do bimestre é justamente uma ajuda para esse juízo, para que a gente possa estar numa posição de olhar e se deixar impactar por aquilo que acontece e não se perder, né?
nós lemos, é uma palavra que eu aprendi recentemente, não por uma fruição intelectual, ou seja, por um deleite, por um prazer intelectual, né? Mas para nos ajudarmos nesse trabalho de juízo, né? Porque é sobre a leitura, Dom Jussani disse uma vez, porque é sobre a leitura que se desenvolve a cultura, que é a consciência crítica e sistemática da realidade. O juízo é isso, é essa consciência crítica e sistemática sobre a realidade, né? Um trabalho assim, para fazer experiência, ele tem permite duas coisas. Primeiro, é uma abertura à realidade, a não fechar a realidade naquilo que eu tenho em mente, né? Nos meus preconceitos, nos meus gostos, né? Naquilo que mais me atrai. Então, não fecho a realidade, mas fico aberto diante daquilo que está acontecendo. E depois a gente viu, nesse período, sobretudo com o meeting de Rimini e aquilo que aconteceu com os responsáveis também lá na Itália, é que isso me permite ouvir o grito da pessoa que está perto de mim, né? Ou seja, identificar a necessidade que o outro tem, que é a mesma necessidade que eu tenho. Carron, no livro A Esperança, ele nos disse, lembrando Dom Jussani, que um indivíduo que tenha vivido pouco o impacto com a realidade, porque, por exemplo, teve pouco com o que se esforçar para realizar, terá escasso sentido da própria consciência, perceberá menos a energia e a vibração da sua razão, ou seja, ele será menos homem, né? Porque o homem, aquilo que diferencia o homem na natureza é justamente a razão, né? Essa capacidade de se dar conta da realidade, né? Então, seguindo Jussani, nós nos convidamos então a vivermos sempre intensamente o real, sem renegar ou censurar nada. Esse renegar ou censurar também é algo importantíssimo, né? Se quisermos estar à altura do nosso desejo, do nosso coração, ou seja, à altura do infinito, não podemos nos subtrair desse trabalho de comparação com o coração, ou seja, com esse trabalho de juízo. Tem um salmo que eu gosto muito, que ele fala assim: qual é o homem que não ama a sua vida e deseja dias felizes, né? Então, a gente não está aqui para brincadeiras, e por isso, Cecília, solte os seus cachorros, né? Eu estou bem contente de estar aqui nessa tarde conversando com os meus amigos sobre uma grande amiga e sua obra, que é a Adélia Prado, que tem nos feito companhia já há muito tempo. Ela tem escrito há mais de 40 anos. Aqui do meu lado, essa hora, Cláudio, aqui do meu lado, a Silvia, minha grande amiga, acreditem, está aqui, ó. Depois Raul. E também está aqui a Tânia, a Amanda, o Lucas, Eliandro, o Cláudio, o Elia, para a gente conversar um pouco sobre particularmente essa obra, que é o primeiro livro em prosa dela, que é Solte os Cachorros. Essa atividade que se pensa que possa se repetir a cada 2 meses, é para ser uma companhia de leitura. Todas as ações do Movimento Convião Libertação são para isso, para a gente entrar mais na realidade e ser mais feliz nela, porque às vezes a realidade demora muito em ser tão ruim, como diz o Caetano na música. Esse não é o único verso, depois ele se desenvolve e a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas às vezes parece que o ruim está demorando muito. Eu estou achando, por exemplo, na minha vida ultimamente, que o ruim está ficando comprido. Então, como é que a gente vive essas coisas? Como é que a gente pode enfrentar o ruim ou as dificuldades de todos os tipos que cada um tem, sem ter que fingir que não está acontecendo, sem ficar muito distraído, né? Então, esse evento é para a gente tentar entrar mais na realidade, ficar menos distraído, enfrentar a dor e ver se dentro da dor há algo que possa iluminar a gente. A Adélia Prado diz que a arte é um espelho da própria pessoa.
é uma luz que tem ali, porque a realidade vai ficando muito embaçada, né? A gente vai acostumando com tudo. Eu sempre lembro de uma cena com uma sobrinha minha pequenininha, tinha uns 6 anos, eu cheguei na casa dela e disse, Lu, vem comigo, vamos sair com a titia. E ela ficou toda animada, vamos. E quando entramos no elevador, ela olhou para mim, para cima, assim, e disse, aonde vamos? Possivelmente eu respondi, à farmácia. Mas, quer dizer, a aventura, né? Quer dizer, ela estava disponível, a realidade ainda era um maravilhamento, né? Como Miranda, um aristotélico, quer dizer, ela tem um impacto sobre nós. Quer dizer, a proposta de sair com a tia, fosse aonde fosse, era um estupor. Acreditem nisso ou não. Então, mas quando a gente amadurece, aquilo que é espontâneo na nossa infância deixa de ser espontâneo. Esse encontro é para retomar esse maravilhamento e também aprofundar para ver o que tem lá dentro, tá bom? Bom, então, uma pequena introdução sobre a Adélia, né? A Adélia está hoje com 86 anos, está viva, é mineira, faz parte daquele grupo de pessoas que me irritam, Carlos Drummond de Andrade, Milton Nascimento e os meus amigos da comunidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais inteiro. É um excesso de pessoas interessantes, isso pode ser corrigido com o tempo. Então esse livro aí, o primeiro livro dela é de 76, ela já tem mais de 40 anos, por isso está para todo mundo começar. E depois esse daqui, o nosso, você vê que o meu é uma edição contemporânea, de 1979. Essa é a versão nova, né? A edição nova, não versão. Mas é o primeiro livro em prosa dela. Isso quer dizer, isso é importante, porque numa obra que tem mais de 40 anos dela, pensa assim como uma régua. Lembra de você quando você estava no Fundamental 2, ou depois no ensino médio, no ensino superior e assim por diante? Quer dizer, você olhava para um mesmo objeto, pega uma obra fixa aí, um poema, o que você quiser, e como você olhava aos 15, aos 20, aos 25, aos 35, assim como nós somos um observador que vai mudando, se der tudo certo, aprofundando, o autor também vai se transformando. O estilo dela não muda, não. É sempre esse estilo, tudo ao mesmo tempo, que é uma característica dela. Mas a gente vai ver uma certa evolução nisso. O que é a característica dela? Bom, como linguagem, a característica é falar de muitas coisas ao mesmo tempo, até chegar num ponto em que algo se revela daquele cotidiano. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, o início do livro, a gente tende a desistir, né? Eu imagino. Veja só, quem não pegou o livro devia ter pego e lido. Depois eu vou perguntar para as pessoas aqui presentes quem leu direito. Mas veja só, a linguagem dela, para vocês terem uma ideia, ela começa assim: 40 anos é demais para uma mulher. Prefiro 42. O Papa está passando pito nos jesuítas, plantei um pé de samambaia chorona, que não vai para frente de jeito nenhum. Galinho garnizé, galinho à toa, atrevimento empenado. Quem sofre de convulsão, se for excesso epinético, pode olhar que fez misturada de manga com goiaba. Quer dizer, do que ela está falando? É que ela vai indo, até que ela se aproxima do açougue, que é um lugar que ela detesta, e diz: quando quero ficar humilde, eu visito os açougues, entro de um em um, para ver as mulheres de chinelo de borracha, apertando os pedaços de carne com aqueles dedos grossos que não merecem anéis. Então, ela vai colocando uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias, até que ela chega em algum lugar que começa a se revelar, um pouco como Eliandro estava falando, quer dizer, tem um impacto da realidade, então tudo que ela está vendo em volta a impacta, até que ela começa a dar um juízo sobre alguma coisa. Ela vai rodeando, como se ela comendo mingau pelas beirinhas, tá? Então, isso é como estilo de fala, de texto. Mas como conteúdo, ela é famosa como a escritora do cotidiano. Quer dizer, a grande temática dela é a vida, as coisas, né? Ela, numa entrevista muito interessante que ela deu para o Luiz Jean Lawande da USP, ela diz assim, ele pergunta, qual é o grande tema da poesia? E ela responde, o grande tema é o real. Nós não temos nada além dessa vidinha besta.
E o maravilhoso da Adélia Prado é que é isso mesmo. Então, os temas dela são o açougue, o cara que está cortando laranjas, ela briga com o padre, são essas coisas assim. Então, essa vidinha besta. Mas a coisa maravilhosa é que a vidinha besta não é só a vidinha besta. Em Adélia Prado, a vidinha besta se revela, explode. Eu sempre lembro do primeiro poema da Adélia Prado. Vou contar, Silvia. A primeira vez que eu ouvi um poema da Adélia Prado. Foi terrível, eu já vou avisando. E naquela régua da evolução, eu estava bem lá no começo, tá? Eu estava fazendo especialização na Unicamp, eu dava na época 55 aulas por semana em 3 escolas diferentes e tinha que liberar a sexta-feira inteira, eram 8 horas durante 2 anos. Eu normalmente chegava na Unicamp, sentava e dormia, assim, aproveitava melhor o tempo, né? Mas cada 3 meses trocava o professor, o módulo, e ia chegar uma tal de Suzy Sperber. E esta Suzy era uma doutora, eu não conhecia quase nenhum doutor nessa época. Agora, por exemplo, aqui tem um monte. E ela tinha feito doutorado na Alemanha. E então eu falei, alemão, doutora, professora da Unicamp. Eu disse, meu Deus, essa mulher é um monstro, né? Quando ela chega, ela entra na sala, ela é um pouco curvada, chega de avental, meio chechelenta, assim, sabe? E aí ela arranja um canto na parede, também amarelada, sabe, escola pública, né? Amarelada, e ela entra com o retroprojetor, sabe, segurando pelo pescoço da girafa. Aí ela coloca como chamava aquilo? A transparência meio torta, eu não gosto quando fica torta. E eu digo, bom, é agora, né? É agora. E aí ela coloca solar. Eu li solar assim, depois a gente vai melhorar. Eu li solar assim, que é da Adélia Prado. 3 versos, presta atenção, porque já acaba. Minha mãe cozinhava arroz, feijão, molho de batatinhas, mas cantava. Eu li aquilo e disse, não é possível que eu vim para Campinas para isso, porque eu não continuei dormindo. Se essa mulher cozinha arroz, feijão e molho de batatinhas e canta, sorte dela, né? Bom para ela, mas e eu? E o que eu vou explicar para os meus alunos num poema desse? Mas como há esperança para todos... Depois eu melhorei muito, demoraram muitos anos. O meu mestrado foi sobre a Adélia Prado e tem um capítulo inteiro sobre essas 3 linhas que são extraordinárias. Por que eu estou contando isso? Porque eu estava dizendo que o grande tema da Adélia Prado é o real com a sua vidinha besta. E não existe uma vidinha mais besta do que cozinhar a vida inteira arroz, feijão e molho de batatinhas. É muito besta, é muito simples. E é repetitivo, né? Tem um pretérito imperfeito aí, é uma ação que nunca se conclui. É interminável. E aí, mais cantava. Bom, então quer dizer que não precisa acontecer nada, eu não preciso nem ir para o meeting de Rímer, eu quero ir para o meeting de Rímer, eu não sei onde a gente vota. Eu não preciso ir para Paris, né, para ser feliz. Então, se eu fizer sempre a mesma coisa, pequenininha, repetitiva, eu posso fazer uma experiência de cantar na vida. Então, das duas, uma. Ou esse eu lírico é um tonto, né? Porque uma mulher tonta, ela faz sempre a mesma coisa, uma bobagem e ainda por cima canta, né? Ou a tonta sou eu. Com o tempo concluí que era eu. Quando eu estava na Unicamp, eu achei que era ela, né? Você vê que não sei se melhorou, né? Para mim, não sei. Então é isso, essa estrutura da Adélia. Quer dizer, falar do arroz, feijão e molho de batatinhas e descobrir onde é que a gente canta, tá bom? Então, agora, para a gente continuar, para falar, ela chama isso de heróico. Ela diz, a nossa vida é heróica. E ela é maravilhosa por causa destas coisas, né? E por causa daquilo que vai se revelar nesse cotidiano miudinho aí. E que a vida é bem bonita por causa disso. Esse livro é um livro, não sei se para tua tristeza, Leandro, mas ele é um livro mais sobre o impacto. Quer dizer, aquilo, pensa, primeiro o livro dela, aquilo que ela vê, não é o meu, aquilo que ela vê e chama atenção. Ela não chega a dar todos os juízos, a concluir o que ela faz com esse impacto. Solar vai acontecer muito depois, tá bom? Mas a gente tem algumas coisas bem interessantes. Bom, eu selecionei aqui
como isso aqui é uma companhia de leitura, alguns trechos que eu achei mais interessantes, depois minha amiga Silvia, quiçá Raul, falará também. Um dos que eu gosto mais, eu vou perguntar depois se vocês gostaram, mas tem que responder que sim. Tá ensaiado, né? Então vamos lá. Meu livro é muito antigo, não vou dizer a página, mas é o capítulo 2. 14, página 14. Quando eu ler, vocês sempre desenham, senão não dá certo, tá? Diz assim: quando inauguraram a luz elétrica na minha casa, meu pai convidou os vizinhos e serviu café acompanhado depois de rezar o terço, onde se contemplou no quarto mistério glorioso como Jesus, 40 dias após sua ressurreição, subiu ao céu na presença de sua Mãe Santíssima e dos apóstolos. Não esplende o sol, como esplendeu naquele dia a lâmpada Alva Edison sobre a mesa quadrada em nossas 4 cadeiras. Que lugar, olha, agora é completamente adeliano, que lugar terá esse fato irreversível no cômputo final, quando o Senhor reunir o povo para separar os bodes dos carneiros, assim como os sacos de plástico e as carteirinhas, onde os fotógrafos acomodam para os fregueses seus retratos 3x4 e mais essa frase escrita com letras de Nazial na página de um livro de histórias do Brasil: Ferreira Brito substituiu Araújo Ribeiro. Então, tá vendo aquilo que eu dizia do tudo ao mesmo tempo, né? Ela está contando para nós a chegada da luz elétrica. Você imaginou o que é a luz elétrica? Na aula de ontem, uma aluna dizia: estava tão difícil a vida que a gente não tinha como pagar a conta de luz. Estamos falando aqui de hoje. Mas aí eu tinha 9 irmãos. E a gente ficava brincando, tinha vela, mas às vezes não tinha vela. E a gente ia dormir quando acabava a luz do dia, acordava e assim por diante. Mas quando chegava a luz, era uma festa. Então, quando chega a luz elétrica, é uma festa enorme. Mas quando ela tem este impacto, imediatamente ela junta tudo. Que lugar vai ter isso no cômputo final? Que significado tem esse grande dia? O dia que o Cláudio descobriu e a Cássia que estavam casados. Então, foi uma surpresa. Então, quer dizer, que lugar essas coisas todas vão ter na nossa vida? Mas ela junta esse grande fato, que é a chegada da luz elétrica, imagina, onde é que ela foi tirar isso? Aquelas carteirinhas de plástico, lembra? Acho que não vai ter nunca mais isso, a gente tem que guardar. Se vocês têm, tem que guardar. Onde os fotógrafos acomodam as fotografias 3x4. E também, então, ela juntou luz elétrica, as carteirinhas de plástico e esta frase, escrita no pé da página de um livro de história de Nazial, que é super importante, veja só. Ferreira Brito, sabe-se lá quem é este sujeito, substituiu, não se sabe para quê, Araújo Ribeiro. Mas o que ela está dizendo aí é que nada vai ser desperdiçado, né? Nem essa frase, pelo menos a mim, me parece bem estúpida, tá? Então ela vai seguindo, sempre, ela vai fazendo esse caminho, tentando descobrir o significado das coisas. Eu quero dizer que todo mundo pode me interromper a qualquer hora para fazer um comentário. Eu me perco naturalmente, vocês não vão me atrapalhar mais do que a mim mesma, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, mandar perguntas no chat, estou super disponível para isso hoje. Depois, não mais, né? Então, tá. Um outro trecho que eu separei uma característica da Adélia também é a fome, né? Ela diz 40 anos, não quero... Esqueci. Não quero nem isso, nem aquilo, eu quero a fome, né? Quer dizer, o mais legal... O que é a juventude, se não a fome, né? O desejo. E ela diz... Porque ela vai também dizer, quero envelhecer feito mangueira velha, né? Mas ela é a fome. Ela está agora com 86, né, Silvia? Mas eu tenho certeza que ela continua gulosa. Quer dizer, um desejo que nunca termina, inextirpável. Então,
Então as coisas vão provocando. Eu vou ler um outro trechinho aqui que vai ser um pouco esquisito para vocês, porque fala de uma peça de roupa que talvez vocês não lembrem o que é a anágua. Raul, você bem que podia explicar o que é a anágua. É muito importante, foi uma evolução tecnológica. Amanda, Tânia, gostariam de explicar o que é uma anágua? Não? Foi uma evolução, uma libertação. Não podia ser transparente. Né? Então, os vestidos eram forrados. Ora, fazer o forro, pensa quando você olha um terno, dá um trabalho infernal, acho que deve dar mais trabalho do que fazer o vestido. Então, tudo tinha forro. Aí alguém teve uma ideia genial, vamos separar forro de vestido, assim a gente tem um forro padrão e não precisamos mais forrar todos os vestidos, ideia de gênio. Então, se inventou a combinação, que era um vestidinho assim, né, de um tecido macio, com alcinha, bem miudinho, e aí você põe qualquer vestido em cima e não ficava transparente. Entendeu, Raul? Muito bem. Mas aí, se você não fosse usar vestido, quisesse usar uma saia, você tinha esse modelo de combinação para saia, chamava-se anágua, tá? Uma das coisas que irritavam, olha, deixa eu deixar claro, eu nunca usei anágua nem combinação, não vão já pensando que eu sou de antes da anágua e da combinação, não, sou de depois, tá? Mas um dos problemas da anágua é que você põe a saia, nunca é exatamente do jeito que deveria ser, né? A saia às vezes é mais apertada que a anágua, às vezes mais comprida, um pouco mais curta, tal. Então você tinha que pôr de um jeito e não se mexer, não daria para mim, para que ela não aparecesse, porque aparecer a anágua na ponta da saia não era elegante, entendeu? Então aquilo era uma coisa muito irritante. Então ela diz: a avó do pessoal, a avó, você entendeu? Eu nem sou avó, a Silvia pode mostrar se você é. E ela é bem mais velha, vários meses mais do que eu, ela tem. E diz, parece que sou sempre assim, agora, adivinho, voltando nessa sabendo, eu quero descobrir o que é que me incomoda tanto, como se tivesse anágua aparecendo, né? E dizer, ela se relaciona com a vida assim, e diz as coisas, o que é isso que me incomoda, que nunca me deixa em paz, mesmo quando a vida está no lugar. Porque como a vida está no lugar poucas vezes, a gente tem essa ilusão, né? Bom, quando ele ia casar, né? Quando arranjar um emprego bacana, quando a Juliana se formar em medicina, depois quando entrar na residência, quer dizer, quando essas coisas acontecerem, a Tânia que está comprando apartamento, quando comprar o apartamento, quando essas coisas acontecerem, a vida vai estar bem. Mas a vida não fica bem. Então, o que é? A gente é mal educado, isso é verdade, mimado, certo. Mas, além disso, tem outra coisa? É essa a pergunta que ela está fazendo, né? E aí, por isso também, ela briga com o padre. Vamos para um capítulo 8, em que ela quer ser catequista. A gente diz ela, mas veja bem, Raul, meu colega da Letras, para não fazer papelão, é uma coisa muito séria para nós, que narrador é o sujeito que fala no livro. O escritor, o autor, é o cara que pega na caneta ou no teclado. A gente mistura um pouco, porque o narrador é sempre um pouco o autor e vice-versa, tá? Então, ok. Então, no capítulo 8, ela diz assim, eu vou ler inteiro. Um pouco de paciência. É um parágrafo só, mas são 2 páginas. Então, eu virei para Sua Excelência e pedi filialmente, me deixa dar catecismo, meu pastor. Não, ele me disse, não. E como já era a 3ª ou 4ª vez que eu insistia na mesma coisa, ele foi, como se diz, lapidar. Não, e de uma vez por todas digo por quê. Não sois senhora da minha confiança. Mas como, retruquei? A minha reputação, dentro do possível ilibada, me impede? Usava essa linguagem fora do meu natural para ele não me interpretar errado, me julgando desrespeitosa. A messe é grande, eu dizia. Não, ele falava. Os operários poucos, eu dizia. Não,
não, ele falava. Fez que ia tocar de leve a mão, imagina a cena, fez que ia tocar de leve a mão no meu ombro, me entortando para o lado da porta de saída, querendo parecer um pai, e me despediu cheio de cortesia. Nomeou, eu não, nomeou foi um professor homem, e farei de cortesia, porque eu quero brigar, quero dizer, discutir com ideias fortes. É o que acontece, é que me abrem alas e me deixam passar brandindo e humilhada. Vá se queixar ao bispo. Eu sei bem o que é. Ser mulher ainda dificulta muito as coisas. Muita gente boa ainda pensa, em pleno século quase 21, que mulher é só o seu oco. Fosse só assim, a gente não tinha coração nem cabeça, precisava nem ser batizada. Mas digo que tem e igualzinha dos homens, boa e ruim. Jesus, muito mais antigo que nós, entendeu isso direitinho. Se eu fosse do tempo dele, tenho certeza que eu ia ser o Pedro burro, que cortou a orelha do soldado Malco, porque tenho paciência curta e mão pesada. Hoje está difícil quem queira trabalhador braçal. Alguém acreditando enfesado numa coisa e querendo fazer ela. Não quero ser injusta, não. Aqui na Inconha tem um vigáriozinho que eu respeito, esse sim. Me dá minhas liberdades de cantar louvando a Maria, que doce maná, tanto com ergo em latim, conforme a necessidade. Me deu ordem, já que sou fundadora do coro Harpa de Sião, para eu cortar música moderna demais em hora de casamento e exigir silêncio absoluto na hora da consagração. Porque foi só eu descuidar e a juventude transviada do verdadeiro sentido da liturgia começou a dedilhar o brinquedo proibido na hora da elevação da hóstia. Uma hora forte por ela mesma, sem necessidade de acento. Ora, digo eu, para tudo a forma e fundo. Não fiquei traumatizada com o acontecido, não, nem guardei raiva. Tem muito outro que fazer na Igreja de Deus. Agora tem uma coisa. No momento das preces comunitárias, quando chega a vez de orar por Sua Excelência, eu não falo o nome dele, não. Nem vê. Falo é o apelido que eu pus. Também sou filha de Deus, vai, né? Então, isso é só para mostrar mais uma vez e mais uma vez, ainda vamos ver outros trechinhos assim, como é que ela interage. O bonito é ver como é que a Adélia vive, né? Como é que ela interage com o real. Aquilo que está incomodando, a relação com o pároco, aquilo que ela quer fazer, o que ela quer cantar. Tem uma outra que também é bem legal, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, acho que esqueci. Que ela vai brigar, porque ela tem é a da pomba. Peraí, eu vou achar, porque vale a pena. Particularmente quem é de igreja vai entender o que eu estou falando aqui. Ela começa falando de tombo, sabe? Sabe quando a gente cai? E ela diz assim que quando a gente cai, o ideal é quebrar alguma coisinha, um dedinho, alguma coisinha, um sangue, alguma coisa. Porque é tão constrangedor que pelo menos se tiver alguma gravidade, né, desvia o centro da questão. Ela vai falar isso e vai terminar num evento litúrgico. Ela vai juntar tudo no seu estilo. Como é que ela faz essa ponte entre o tombo e a igreja? Eu não sei, mas a gente vai ver aqui, ó. Tombo também é muito chato. E eu tenho medo. Se eu cair, eu vou querer quebrar ao menos um dedo para poder ter graça. Graça que eu digo é para eu não ficar sem graça. Porque a gente cai adjunto o povo, e se não tiver ao menos um sanguinho, uma coisinha quebrada, com que cara que a gente bate a poeira para caminhar? Ou raiva que eu tenho de certos ajudantes que aparecem nessas horas. Parece que brotam do inferno. Por falar em inferno, acontece cada uma. Não há de ver que traz ontem, bem no meio da novena do Espírito Santo, aconteceu tudo quanto foi azar dentro da igreja. A dona Colina, chefe dos festeiros, veio cá em casa para eu dar umas ideias para ela arrematar a noite. Eu não redico ideia para ninguém. Ideia é coisa que está solta no ar, apanha quem tem jeito, né? Então eu disse que achava muito de acordo um menino vestido de São Francisco, santo da paz, segurando pombinhas na mão. Com tanto pombo de papelão, escalacrei nessa coisa de pombo vivo. Foi nada, não.
todo mundo achando a minha ideia de outro mundo maravilhosa. Foi a conta, uns minutinhos antes da bênção final. Todo mundo já em pé, soltam os pombos. Eles ficam doidos, não sei se com o povo cantando ou com as luzes. Tinha luz colorida de pisca-pisca, sei não. Só sei que foi cada um para um canto e um deles achou de pousar num vidro desses que protegem as lâmpadas fluorescentes. Pois é, o vidro quebrou, meu filho, e foi cair na cabeça da cardíaca da dona Eulália. Foi correria, sangue, 200 contos para pagar os pontos de curativo, um rombo na coleta, só vendo. Isso tudo aconteceu no fim, porque primeiro arranjaram isso. Juro que foi sem pedir minha opinião. Uma dança na frente do Santíssimo Sacramento. O vigário deixou, coitado, porque na cabeça dele ia sair uma coisa assim, feito o rei Davi, com as donzelas dançando em frente à Arca da Aliança. Deixou por conta do povo. Sabe o que saiu? Vai escutando. Puseram um disco de carimbó e 3 meninas sapateando na frente, uma coisa mais fora do esquadro. Só dava gente de cabeça agacha. O Frei também só passando o rabo de olho, as orelhinhas vermelhas. Achei bem feito, estou cansado de falar que é preciso educar o povo, dar catecismo, ensinar para ele as coisas finas da religião, apurar a estética deles, porque boa vontade o povo tem. Ensinar a cantar, ensina a cantar, ele canta, manda dançar, ele dança. E como ninguém explicou nada, escolheram para Deus o que tinha de mais novidade. Carimbó, carimbó, carimbó. Então, o que é bem legal, então é sempre isso, tá vendo? Quer dizer, é aquilo que ela está vivendo, do jeito que ela está vivendo, como é que incomoda, e ela está tentando buscar esse sentido que ainda é meio vago. Agora, nós vamos passar para o trecho mais bacana, que é o preferido da Silvia Brandão, minha amiga. Ela vai amalgamando, conforme também ela vai indo no livro. Você já vê que esses trechos que eu estou lendo, eles são muito mais legíveis do que aquele primeiro parágrafo do primeiro dia. Vai acabar a bateria? Tá. Então, já está ficando muito mais articulado. Aqui vai dar mais um passo nessa... temos uma parte aqui muito importante, nessa questão que é o que a realidade tem a ver com a transcendência, com o significado. Muitas vezes a Adélia Prado é chamada de uma escritora religiosa, é uma injustiça. Ela não é uma escritora religiosa, ela é uma escritora cristã. E o que isso significa? Significa que se ela fosse só uma escritora religiosa, talvez ela pudesse olhar a realidade e colocar um selo, uma bênção em cima da realidade. A Adélia Prado não faz isso. A Adélia Prado olha a realidade e descobre o que permeia a realidade. Porque realidade e mistério em Adélia é uma coisa só. E a gente vai ver isso nesse trecho maravilhoso que a Silvia vai ler, é o preferido dela. Esse trecho aqui, para mim, é o preferido por causa disso, né? Que, de fato, ele descreve isso que a Cecília acabou de falar, né, Cecília? Que Deus está dentro da realidade, dentro da nossa experiência. Então, se a gente se deixa impactar, como dizia o Eliandro, né? E esperneia de verdade, quer dizer, se deixa tocar, se deixa atingir pelo aquilo que acontece, a gente esbarra em Deus, na transcendência. Não tem jeito, não tem conversa, né? E aí, Raul, é assim mesmo? Eu só queria fazer um comentário aqui, que a leitura desse livro, ela de fato é assim, quer dizer, sobretudo no início, parece uma coisa toda desconjuntada, tal, mas o que me chamou a atenção, que tem a ver com esse trecho que vocês estavam comentando agora, e que eu achei muito bonito, é a questão de como, quer dizer, para mim ficou como uma provocação para viver uma tensão, uma atenção, uma abertura, o desejo de criar um vínculo, ou de encontrar um vínculo entre as circunstâncias da vida e o significado, né? Quer dizer, como viver as coisas, a correria do dia a dia, as banalidades, né? O fato de brigar na paróquia ou
ficar chateada com alguém na família, ou as circunstâncias de casa, de cozinhar, como a Cecília estava falando, né? Mas como viver todas essas circunstâncias sem ficar preso, amarrado apenas nelas, né? Mas entender que isso é uma oportunidade, é a oportunidade que a gente tem, né? Porque é essa circunstância que é dada para a gente, né? Então é através dessas circunstâncias que essa abertura, esse desejo, essa fome que a gente tem no coração pode se expressar, né? Porque viver essas circunstâncias pequenininhas sem entender que elas têm a ver com essa fome no coração, no fundo isso tudo se torna uma prisão, né? Para a gente acaba ficando escravo dessas pequenas circunstâncias. E essa tensão permanente entre viver fechado dentro do pequenininho, né, do cotidiano, tal, e essa dimensão de servir a igreja, né, ela diz várias vezes aí, né, da utilidade da nossa vida, né, essa passagem constante que ela faz, para mim foi uma grande preocupação, uma grande provocação lendo esse livro, né? Um desejo de aprender a viver as circunstâncias desse jeito, né? Então acho que tem a ver com o trecho que a Silvia leu agora. Vocês podem ler de novo, porque estava com problema no microfone da Silvia. Me disseram outro dia: será que você não dá conta de escrever sem falar em Deus, não? Gosto mais quando você escreve sem falar em Deus. Isso me magoou, me deixou com um talho no peito, os olhos postos em cinza e melancolia. Primeiro, por causa da coisa mesma. Segundo, porque quem assim me falou, eu amo de dar a vida. Eu acho que o homem é religioso como é bípede. Tem Deus no começo e no fim. No meio fica a gente esperneando. Se espernear de acordo, isto é, com sinceridade, esbarra nele. Não tem conversa. Tem gente que grita por gritar, porque acha bonito. Comigo aconteceu, não por mérito meu, está se vendo, que esbarrei cedo. Mais esperneio, mais esbarro e fico puxada, agulha no ímã. Como é que eu posso falar de outra coisa? Sofro muito, apesar da cara risonha, porque ele sempre é muito exigidor e fica pedindo coisas difíceis. Eu vou continuar mais um trechinho, tá? Tinha muito a tentação de ser pagã. Eu falo muito e sei disso, mas é só porque ainda não achei minha forma. Quando isso acontecer, vou ficar contida e poderosa, cheia de força como uma nuvem preta expedidora de raio. Santo é assim, não é? Você toca nele e sai uma força que te põe trêmulo e branco. Quero o que se deve querer, já que, conforme o mandamento, somos todos chamados à perfeição. É por isso, é por estrito senso de dever, que eu quero o mais custoso. Gosto de coisa boa. Então, acho que isso que o Raul estava falando, é disso que ela está dizendo aqui, né? Quer dizer, a gente tem o desejo de viver no miúdo, no cotidiano, né? De viver o mais saboroso. Gosto de coisa boa. E para isso eu levo em consideração tudo. Eu esperneio, eu grito, eu vivo intensamente cada detalhe, mas é possível viver assim porque dentro do detalhe tem uma presença que me encontra e me salva, né? Então, a grande questão passa a ser que, primeiro, a gente só tem a vidinha besta. Então, tentar escapar dela é um ledo engano, porque não vai dar mesmo, né? A gente pode se distrair uns 10 minutos, mas não dá, logo volta, né? Então, o bonito em Adélia Prado, na nossa experiência, é que o bom, ele... uma experiência fundante, uma experiência que deixa a gente respirar, ela não ocorre apesar das circunstâncias, mas por meio das circunstâncias, né? Dentro das circunstâncias. Então, em vez dessa circunstância miúda sufocar a gente, ela faz a gente, ela explode, ela faz a gente respirar. Isso é a melhor coisa que pode existir no mundo. Então,
esse evento, esses momentos assim, é para a gente tentar respirar. Nós vamos fazer de novo daqui a uns 2 meses para falar possivelmente de Ariano Suassuna. Mas é sempre para tentar entender como é que essa circunstância difícil da vida da gente, que vai sufocando todo mundo, como é que a gente pode responder. O que que tem aí? Primeiro, tem algo aí? E o que que tem aí que dá para respirar? A Adélia Prado diz que sim, que dá para cantar. A gente também, né? A gente canta bonito, por sinal, né? Como a gente viu. Eu quero encerrar, porque eu não sei se vocês têm perguntas, não? Não? Eu quero encerrar dizendo com um livro que ela escreve 22 anos depois, ó, que é Filandras. E porque estava escrito lá que o tema de hoje era ser santo é tarefa humana. No livro de hoje, ela fala assim, ser santo é tarefa humana. Dava um dedo para achar uma vida de santo com essa passagem assim. Levantava às vezes de noite e punha um cabo de colher de bicarbonato num copo d'água para acalmar a sua azia. Que é um santo, e os santos são assim mesmo, né? Com azia. Mas aí, 22 anos depois, ela vai escrever uma outra passagem que é sobre a tiazina, que é a tia que está doente, tem que cuidar dela, é difícil pra caramba, né? Eu tenho pais velhinhos e agora meus pais me deram um banho tantas vezes, agora eu dou banho nos meus pais. E é bem difícil dar banho nos pais. Mas como é que a minha grande questão, e por isso que eu tô aqui hoje, né? É sempre entender como é que eu posso dar banho nos meus pais cantando com uma profunda gratidão. Como de vez em quando isso acontece comigo, eu quero viver mais vezes, porque dá para respirar. Então, ó, encerrando com esse trecho espetacular. Tem uma pergunta. A Heloísa pediu para você dar um exemplo se fosse religiosa, que você disse que ela não é religiosa, ela é cristã. Ah, ok. Então, para dar um exemplo do que seria se fosse religiosa. Heloísa, religiosa é chato, tá? Cristã é legal. Eu estou fazendo uma síntese para ser rápida. Mas é que religiosa, ela mesma não gosta disso. Religiosa é uma coisa piegas, né? Quer dizer, não, mas o que eu quero enfatizar aqui é uma separação. O religioso é uma coisa como que eu estou usando aqui assim, com esse significado, né? É uma coisa ética, então eu tenho um bom comportamento e eu digo, isso aqui tem relação com Deus. Então eu coloco como um selo na realidade. Eu digo, isso é coisa de Deus. Mas isso a mim não cola em mim, não sustenta. O cristianismo é um negócio muito espetacular, é tão assombroso, né? Acho que a gente devia nascer não cristã para poder levar um susto, assim. Porque você imagina, é um Deus que encarna, você imagina que a gente fosse como uma formiga. Eu sou uma pessoa, e eu digo, mas eu amo tantas formigas que eu vou nascer como formiga, já ficaria esquisito. Então, vive lá conosco, ele é amoroso e ele está dentro da realidade. Deus não, pelo que eu tenho visto, porque a nossa vida não anda muito fácil por aqui, a realidade continua muito difícil. Mas o que a companhia religiosa, não posso usar religiosa agora, a companhia cristã faz é que faz com que a gente consiga viver essas dificuldades da vida que quebram as pernas com um sentido. E aí a frase fica boa, aquela, o jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Então, o que eu quero dizer é que cristianismo é essa coisa amalgamada. Eu vou ler essa da tiazina, Heloísa, veja se você se satisfaz com a resposta. E o religioso é uma coisa que você coloca como um queijo em cima do macarrão. Não faz parte do macarrão, ele está posto em cima. Mas não é o ovo e a farinha do qual foram feitos os macarrões, as peças de macarrão, tá? A gente faz macarrão na minha casa, por isso estou falando assim. Veja se te ajuda, senão você reclama, tá bom? Olha lá, ela diz assim, ó. Não fosse tiazina precisar tanto de mim, ia me dedicar mais a entender eu mesmo, eu acabei de descobrir. Ela está falando mais 26 coisas que eu não vou contar. Sabina deixou um recorte de jornal debaixo da minha porta. Aparição de Nossa Senhora em Minas Gerais. Não basta Milton Nascimento, Drummond, agora Nossa Senhora. É gozação dela comigo, porque a vidente tem o mesmo nome meu. E ela pensa que eu vou sair correndo para ver a aparição.
Boba! Nossa Senhora está na minha casa e é me esperando para me ajudar a dar banho na tia Zina, sem fazer careta. Sabina emprega muito mal a palavra mística. Tivesse ela que dar banho em tia Zina, descobriria com quanta água e sabão se faz um santo. Falo sem soberba, não quero menos. É isso que eu quero para mim, dar banho nos meus pais sem fazer careta e cantando. Por isso, o resto do trecho lá da música do Caetano é: solidão apavora, tudo demorando tanto em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando, agora, em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Por isso a gente se reúne aqui. Quero agradecer esse pessoal bacana todo que está aqui e convidar para os próximos encontros. Obrigado, amigos.